E vamos conversar então sobre assuntos relacionados à meta. Hoje é o segundo vídeo, a gente vai conversar sobre como alcançar as nossas metas. Uma série de 4 vídeos, hoje é o segundo. Os próximos 2 serão na semana que vem, um na segunda-feira, outro na quinta-feira. E eu espero que vocês todos continuem comigo para acompanhar esse racional teórico da importância de que a gente precisa se mexer internamente para a gente conseguir alcançar as nossas metas. Como eu falei na última live, meta é um objetivo que você quer alcançar, que portanto você ainda não alcançou e que requer, obviamente, que você mude algum comportamento, porque senão você já teria alcançado. E mudar comportamento é uma questão que é muito difícil, sangra muito, depende muito da nossa boa vontade, do nosso empenho. É um exercício diário mudar comportamento, que é possível sim, mas não é fácil, e isso tem que se tornar um desafio a ser transposto e não alguma coisa para nos desanimar. Então aquela coisa daqueles eventos de você pode, você consegue, vai, vamos lá, é uma coisa com a qual eu não me identifico muito. Por quê? Porque aquilo se trata de estímulo. E para a gente alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, a gente precisa de desenvolvimento. Não existe. E estímulo é uma coisa, desenvolvimento é outra. Eu posso me sentir estimulado com amigos, estimulado com música, dançando, com luzes e tudo mais, mas isso não quer dizer que eu tenha me desenvolvido. Então eu fico imerso num ambiente onde eu sou altamente estimulado, achando que eu sou capaz de ganhar o mundo, de fazer tudo. Chega na segunda-feira, eu me deparo de novo com os meus problemas, de novo com as minhas dificuldades, e não necessariamente eu me desenvolvi, não necessariamente eu consegui estratégias para melhorar como pessoa, para conseguir os resultados que eu estou buscando. Então eu não me identifico muito com esse tipo de evento, com esse tipo de coisa. Eu gosto mais realmente da gente parar, pensar, se introspectar e ver o que precisa ser mudado na nossa vida para a gente alcançar aquela meta, a gente alcançar aquele objetivo. E por isso eu lancei um desafio na última live. Eu espero que todos vocês que estejam presentes tenham feito e tenham ido atrás de buscar os feedbacks com pessoas próximas a vocês, para que essas pessoas dissessem o tipo de comportamento, os comportamentos que vocês têm e que essas pessoas enxergam que vocês precisam mudar para alcançar os seus objetivos. Eu peço que vocês levantem as mãozinhas aí, quem foi atrás de fazer isso. Eu avisei, é coisa que vai doer e é para doer mesmo. Eu também fui atrás de 3 pessoas que me conhecem bastante, que trabalham comigo. O que eu ouvi não foi gostosinho, não é gostosinho mesmo. O que a gente precisa mudar e que a gente sabe que a gente tem de limitação, de dificuldade, não era no sentido da pessoa esfregar na nossa cara, era justamente a pessoa mostrar pra gente, porque muitas vezes a gente mesmo não enxerga. E por isso eu pedi inclusive que você não se manifestasse, que você não argumentasse com aquela pessoa, mas eu faço assim porque é assado, eu faço assim porque não sei o que, enfim. Então buscar com outras pessoas que convivem com você o que elas enxergam que você precisa mudar realmente é um ato de coragem, é um ato de quem quer se desenvolver como pessoa, de quem quer melhorar como pessoa. É bravo, parabéns para você que teve coragem de fazer isso. Se você não fez, ainda dá tempo, porque hoje a gente vai continuar com esses desafios para que chegue na última live e a gente possa então escrever, transcrever, pensar nas metas que a gente quer para o ano que vem. Conforme eu prometi, a gente vai passar o ano de 2020 com lives, pelo menos uma ou talvez 2 por mês, onde a gente vai tratar especificamente do assunto dessas metas colocadas agora no final de ano. E de novo eu vou insistir naquela coisa, muitas pessoas acabam engavetando as metas que escrevem no final de ano. Muitas pessoas acabam se esquecendo até de que tinham se proposto a alcançar determinados resultados. Por quê? Porque depende de desenvolvimento, depende de suor, depende de sangrar, depende de ter vontade de melhorar. Enfim, a gente é um ótimo planejador e um péssimo executor. Entre planejar e executar o que a gente planejou, tem um caminho muito extenso e a gente acaba se perdendo aí. E antes de eu explicar propriamente o que eu quero dizer com isso, eu vou transpor um racional teórico sobre uma questão muito legal proposta em 1970, mais ou menos, portanto há quase 50 anos, mas que ainda é importante e debatida no mundo corporativo a respeito de liderança, que é chamada liderança situacional, que foi proposta por Paul Hershey, mais ou menos. Na década de 1970, ele era da Universidade da Califórnia. O que é exatamente essa liderança situacional?
é o líder entender que as pessoas que ele lidera são diferentes entre si, portanto ele precisa usar estratégias diferentes para alcançar o desenvolvimento dessas pessoas. Você pode pensar isso no mundo corporativo, onde tem o líder, o gerente, o gestor, enfim, que toma conta de um número X de pessoas abaixo dele, que ele precisa ajudar essas pessoas a se desenvolverem, afinal de contas é isso, por conta disso que ele está nessa função. Você pode pensar num pai que gosta de ver o desenvolvimento dos seus filhos, às vezes ele tem 2, 3, 4, 5 filhos, como aconteceu em casa. Somos 5 irmãos e os meus pais pecaram nesse aspecto. Por quê? Porque nos trataram exatamente da mesma forma, porque eles não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje, essa discussão que a gente tem hoje. O ponto é, dos 5 filhos, apesar de terem vindo da mesma barriga, tem personalidades diferentes, e o gestor, o líder, entender isso e adequar o seu estilo de liderança para essas pessoas é que é chamada a liderança situacional. Algumas pessoas, alguns líderes fazem isso de forma instintiva, de forma intuitiva. Elas percebem que algumas pessoas, por exemplo, têm uma vocação tremenda para lidar com outras pessoas. Elas são persuasivas, elas são influentes, portanto elas se encaixam melhor no perfil de vendas. Outras pessoas já têm um perfil um pouco mais técnico, voltado para a questão organizacional, para tratar dentro da técnica. Elas não gostam muito da relação com outras pessoas, então elas têm outro tipo de habilidade. Outras pessoas gostam mais de liderar, de mandar, então outro tipo de habilidade. Isso, por mais óbvio que pareça, merece ser citado, porque o líder precisa enxergar isso para ele adequar a forma dele expor o estilo de liderança, mudar o estilo de liderança, adequar o jeito que ele lidera, que ele gerencia cada pessoa, para que cada uma aumente o seu potencial de ser humano, o seu potencial profissional. Portanto, ele tem que registrar mudanças no nível da equipe, ele tem que entender que as situações mudam, ficar atento a essas situações, ele tem que reconhecer essas mudanças, ele tem que entender o perfil de cada um. Fica calmo que isso vai fazer sentido lá na frente pelo fato de eu estar linkando essa questão com o alcance de meta, que é o nosso objetivo. Voltando à questão da liderança situacional, eles propõem então, são 4 níveis, 4 estilos, melhor dizendo, de liderança. Um estilo que é o diretivo, que é voltado para aquelas pessoas que têm potencial, mas que elas gostam da coisa explicada passo a passo. Para o colaborador, que embora ele tenha habilidade para fazer o que é pedido para ele dentro da função que ele exerce, mas ele gosta de receber a orientação do líder. Portanto, o líder vai chegar para esse liderado e vai dizer: fulano, olha, eu tenho isso aqui que você precisa fazer e tem que ser feito desta forma, o passo a passo aqui é este. É um jeito da pessoa. Se o líder chega para ela e fala: ó, eu preciso que você desenvolva essa tarefa, e deixa a cargo dela entender como ela vai fazer do jeito dela, ela enlouquece. O cara entra num estresse profundo por conta daquela atividade. O segundo estilo de liderança é o do coaching, que é justamente deve ser direcionado para aquele colaborador que gosta de participar. Ele gosta de se sentir parte do processo. Então, ao invés de ser uma conversa de mão única, como no estilo diretivo, o estilo coaching, o líder chega e fala: ó, eu preciso que você desenvolva esta tarefa aqui, ó. O que você acha? Que sugestão você pode me dar? Que maneiras a gente teria de adequar isso? Por quê? Porque aquela pessoa, aquele liderado é diferente. O terceiro tipo é o apoiador, que é voltado para o liderado, que embora tenha habilidade, a autoconfiança dele é muito baixa. Então, o líder nesse momento tem que chegar: fulano, eu preciso que você faça isso para mim, eu confio em você, vem cá, vamos discutir, ó, você já fez isso de bom, eu lembro daquele recurso que você recrutou, enfim. Ele vai auxiliar o liderado, mostrando que ele confia, que o liderado tem competência para aquilo. E o quarto tipo, que é o estilo delegador, que é quando o líder chega então fala: fulano, eu preciso que você faça essa atividade, se precisar de mim, ó, tô aqui, pode fazer do jeito que você achar melhor. Por quê? Porque esse colaborador, ele tem o perfil de fazer as coisas e ele prefere fazer do jeito dele, então ele tem habilidade, ele tem autoconfiança e ele faz. Mais ou menos esses estilos de liderança
A gente pode comparar com o estilo de perfil comportamental do DISC, quer dizer, de acordo com o perfil do DISC do liderado, o líder vai exercer um tipo de liderança para quê? Para que ele desenvolva essa pessoa. Não tem um estilo melhor, não tem um estilo pior. Todos os estilos são bons, todos os estilos levam ao resultado, todos os estilos ajudam o liderado a se desenvolver, a melhorar como pessoa, a alcançar as metas e os resultados. E por que eu estou mencionando isso? Porque muitas vezes a gente planeja alguma coisa e não consegue executar. Eu disse ali atrás, a gente é um ótimo planejador e um péssimo executor, porque do planejamento até a execução, até a realização, acontece um monte de coisa na nossa rotina e que a gente acaba se esquecendo. Aí a analogia é a seguinte: o líder e o liderado é o planejador e o executor. A diferença é que, enquanto você se propõe a atingir uma meta, e aí é que está o link da situação, você é as duas pessoas ao mesmo tempo. Enquanto você planeja, você é o líder de si mesmo. Enquanto você executa, você é o liderado. E onde é que eu quero chegar? Que se a gente conseguir entender que os nossos momentos de vida são diferentes, que as situações ambientais mexem com a gente, interferem com a gente. No outro vídeo eu mencionei, se você não assistiu, tá lá no YouTube, pode assistir, Calezo Rosa, entra lá no canal, faz sua inscrição, clica no sininho, eu explico direitinho como o ambiente interfere com os nossos resultados. A gente se esquece, a gente subestima o poder que o ambiente tem dentro do nosso desenvolvimento, dentro dos nossos desafios. E o ambiente pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser até uma profissão, pode ser o seu ambiente de trabalho, enfim. O ambiente é tudo que acontece externamente a você, alheio a você, coisas sobre as quais você não tem controle, outras pessoas, outras situações, e que isso interfere com o nosso estado emocional e, portanto, interferem sim com o nosso jeito de fazer as coisas e, obviamente, em última instância, vai interferir com o resultado que a gente obtém. É por isso que muitas vezes a gente engaveta. Então, trazer tudo isso à consciência, entender esse racional teórico que eu estou propondo da liderança situacional, ajuda a gente a criar consciência do momento que eu estou vivendo, eu modificar o estilo de liderança, o estilo de gerenciamento que eu tenho sobre mim mesmo, para conseguir alcançar aquele resultado que eu estou propondo. Então, muitas vezes eu me proponho a ser uma pessoa melhor, um pai mais atencioso, um colega mais presente, um amigo mais presente, ou me proponho a ser um veterinário mais técnico ou mais atento às necessidades dos tutores, dos meus clientes, ou atento às necessidades da clínica e etc. Eu acabo esquecendo, engavetando, porque eu esqueço das coisas que vão acontecendo comigo no dia a dia. A gente vive num ambiente hostil, esse ambiente cercado de outras pessoas, com outros valores, com outras crenças. Há pouco eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso. Não adianta eu querer que as outras pessoas façam aquilo que eu acredito, aquilo que é bom para mim, que é o meu pai fazendo para mim muitas coisas que acabou me levando a resultados ruins, porque ele esperava que, como para ele era bom, ele achava também, acreditava piamente que para mim fosse ser bom. Se esquecia de todo esse entorno do ambiente que interfere com o nosso comportamento e, portanto, interfere com os nossos resultados. A pergunta é: quando foi que o seu dia transcorreu exatamente conforme você planejou? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Provavelmente há muito tempo. Por quê? Porque as coisas acontecem sem que a gente espere. Então, se você simplesmente planeja e acha que vai executar pelo simples fato de ter planejado, você cai do cavalo. Você não consegue. E aí que muitas coisas ficam pelo caminho e a gente deixa de alcançar aquilo que a gente está buscando. Mas é possível eu conseguir adequar o estilo de liderança de mim mesmo em função do estilo de resultado que eu quero, do estilo de liderado que eu sou naquele momento, em função das coisas que eu estou vivendo? Sim, é possível. E é perfeito quando a gente consegue sempre estar atento a isso e, portanto, mudando as nossas ações com a gente mesmo. Então a gente tem que
mensurar a necessidade daquilo que eu estou buscando e escolher o estilo de liderança, um dos 4 que eu mencionei. O diretivo, o coaching, o apoiador e o delegador, em função do que eu estou vivendo naquele momento. Então tem uma frase famosa do Mike Tyson que é assim: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. É ótima analogia para o que acontece para o assunto que eu estou falando agora. Todo mundo tem um plano, todo mundo tem uma meta, todo mundo tem um desejo de alcançar alguma coisa e planeja até que você leve um soco na cara ou na boca do estômago, até que aconteça alguma coisa que você não está esperando e mude completamente o teu foco, mude completamente o teu nível de atenção e você se esqueça daquilo que você tem que mudar. Por quê? Porque para você alcançar aquilo você tem que mudar o seu comportamento diante de certas situações, e é aí que o bicho pega. É aí que é difícil. Então o VET quer mudar o seu estilo de relacionamento com o cliente, o VET quer mudar o seu estilo de atendimento, o VET quer fazer uma pós-graduação, chegar em alguma coisa e começa a passar por percalços e acaba desistindo e esquecendo. Isso acontece muito. Então essa questão de você conseguir medir a necessidade e escolher o estilo de liderança que você tem sobre você mesmo é muito comum em determinadas áreas de trabalho. Por exemplo, o publicitário que vai se envolver numa reunião para tentar vender uma conta, o cara, ele planeja o ambiente, ele tenta se antecipar ao que vai acontecer, ele tenta entender qual vai ser a temperatura emocional da reunião naquele momento. Mesma coisa com advogados que vão entrar numa audiência, eles fazem as perguntas para as pessoas que eles já sabem as respostas, mas as perguntas são pensadas anteriormente, são elaboradas anteriormente, para não ser pego de surpresa, porque ele quer conduzir a um raciocínio. Então fazer esse tipo de coisa dentro da nossa rotina, pensando na meta que eu quero obter, ajuda bastante. Mesma coisa do surfista que está olhando, ele olha antes o tipo do vento, quantos graus para cá, quantos graus para lá, como é que vai ser isso, em que praia que ele vai, se vale a pena pegar aquela onda ou não. São esses cálculos. Mesma coisa de quem joga golfe, mesma coisa do enxadrista que fica pensando anteriormente. Então são 3 passos para a gente medir a necessidade e mudar o estilo de liderança em função daquela situação que a gente está vivendo. Primeiro é antecipar, que é isso que eu estou me referindo, antecipar uma reunião, antecipar um projeto, antecipar, planejar tudo, entender o que vai acontecer, entender como eu vou reagir se acontecer determinadas coisas. Óbvio que a gente nunca sabe, não consegue prever tudo, mas o máximo de situações que eu me prepare para enfrentar já me deixa mais consciente de que as coisas podem acontecer e que, portanto, estar preparado para aquilo já me dá uma vantagem competitiva sobre mim mesmo, do que se eu não tivesse. O segundo passo é evitar. Então, primeiro antecipar, o segundo evitar. Tem uma frase do Peter Drucker, que é o cara mais renomado da economia moderna, de relacionamento. Ele mudou diversos conceitos dentro do mundo corporativo, de liderança, do mundo corporativo de gestão, enfim, são diversas frases que ele disse e que realmente fazem muito sentido, algumas muito óbvias, mas que foi ele que chamou atenção para tudo isso. Uma delas que nem tem a ver com o caso é aquela história: você é contratado pelas suas habilidades técnicas, mas é demitido pela falta de habilidades e competências emocionais. Mas a frase que eu queria me referir dele agora é assim: a metade dos líderes que eu já conheci, foi ele que falou, eu não precisei treinar para o que elas precisavam fazer, mas precisei treinar para o que elas precisavam deixar de fazer, portanto, o que elas precisavam evitar. Eu vou repetir a frase: metade dos líderes que eu conheço não precisa aprender o que fazer, precisa aprender o que evitar. E aí é que entra a nossa questão, quer dizer, por causa da nossa crença ilusória de que a gente controla o ambiente e a gente não controla, mas por acreditar que a gente controla ou simplesmente por se esquecer que a gente não tem controle sobre o ambiente e o quanto o ambiente interfere nas nossas decisões, é que a gente flerta com as tentações. Então eu vou dar exemplos práticos de dia a dia bem corriqueiros. Por exemplo, a pessoa que se propõe a fazer uma dieta, mas vai passear com o outro, passa na porta de uma doceria. Quantos não fazem isso? A pessoa que se propõe a fazer economia
e a equilibrar a vida financeira, mas vai passear no shopping. Quer dizer, você esquece do que o ambiente provoca nas suas decisões. E aí os exemplos vão ao infinito. Você pode saber quais são os seus. Então, se o primeiro conselho para conseguir mudar o seu próprio estilo de liderança para você mesmo, para mudar o seu comportamento, para alcançar o resultado que você está obtendo é antecipar, quer dizer, pensar antes sobre aquela situação. O segundo é evitar o quê? As situações sobre as quais você sabe que não tem tanto controle, que tiram você do foco. Evitar o que especificamente? Evitar situações, evitar ambientes, evitar pessoas que você sabe que são pessoas tóxicas, evitar pessoas que você não gosta, que podem te tirar do seu foco, pessoas que gostam de discussão, se você está se propondo a ser uma pessoa mais paciente. E isso é muito difícil, especialmente para quem gosta de desafio, porque as pessoas que gostam de desafio, como é o meu caso, por exemplo, a gente acha que tem superpoderes de resistir às tentações, de resistir às coisas sobre as quais a gente não tem controle, mas que geram o nosso comportamento que leva a um resultado que eu estou fugindo. Então, se eu estou buscando metas, se eu estou buscando novos resultados, que eu tenho que mudar o meu comportamento, evitar as situações, evitar as pessoas, evitar o ambiente que me leva naquele comportamento velho, antigo, que eu estou querendo deixar, é muito importante. E o terceiro, adequar. Ou seja, aquelas coisas que eu não consigo antecipar e que eu não consigo evitar, então eu tenho que me adequar. Se eu tenho uma reunião com alguém que eu não gosto, que me tira do sério, eu vou ter que me adequar numa conversa com essa pessoa, porque eu tenho que ter a reunião, eu não consigo fugir disso. E agora, especificamente, a gente vai entrar no assunto do nosso desafio do último vídeo, que foi conversar com pessoas que conhecem você para descrever os seus comportamentos que são deletérios, os seus comportamentos que são contraproducentes, os seus comportamentos que essas pessoas enxergam que te afastam da sua meta, que te impedem de alcançar um objetivo maior. Beleza? Eu vou pedir para todo mundo dar um joinha, que você vai selecionar aí, pedir para que tudo fosse por escrito, portanto você deve estar com esses comportamentos por escrito aí com vocês. Quem tiver esse comportamento já, me dá um joinha aí para eu saber que vocês estão comigo, por favor. E aí vocês vão fazer o que especificamente? Vão pensar nesses comportamentos. O que você pode eliminar? Quais desses comportamentos é possível que você consiga eliminar? E daí, de novo, por isso que eu transcorri com todo esse racional teórico para te lembrar que o ambiente interfere com você, que existe estilo de liderança de você com você mesmo, que você tem que evitar situações que provocam em você o mesmo comportamento. Então, a gente vai fazer o seguinte: você vai pegar esses comportamentos, desses comportamentos você vai ver aqueles que você consegue erradicar da sua vida. Aí você vai anotar com E em cima, escreve erradicar com lucidez. Por quê? Porque tem comportamento que você sabe que não vai conseguir erradicar, que você sabe que não vai conseguir eliminar da sua vida. Então você tem que enxergar um nível de autoconhecimento agora honesto de você com você mesmo, eu diria até de confissões humilhantes de você com você mesmo, para você olhar para dentro de si e falar: cara, não adianta mexer nisso aqui, ou nisso aqui eu consigo mexer e consigo eliminar completamente da minha vida. Segundo passo, você vai olhar para os outros comportamentos que você acha que não consegue erradicar e vai ver os que você consegue reduzir. Quais comportamentos você consegue não eliminar completamente, mas reduzir, e em quantos por cento você consegue reduzir isso? De novo, com um olhar lúcido, sabendo que você é você, sabendo as suas limitações, sabendo que você não vai conseguir eliminar isso 100%, mas que você consegue diminuir bastante. Por exemplo, eu fumo, tem que parar de fumar. Eu não fumo, é um exemplo aleatório. Tem que parar de fumar. Eu não vou conseguir parar de fumar agora, mas eu consigo reduzir em 50%, ok? Então você vai escrever nesse comportamento, reduzir em tantos por cento. Você vai olhar para aqueles comportamentos que você sabe que você não tem tanto controle sobre ele, mas que é muito difícil você mexer nele. Daí você tem duas alternativas para ele. Você vai atrasar, ou seja, você vai deixar ele em stand-by e vai pensar:
mais para frente, quando eu tiver conseguido mexer nesse comportamento aqui, aí eu pego esse de volta. E por último, você vai olhar algum comportamento que pode ser que aconteça, pode ser que não, mas se acontecer, você vai anotar aqueles comportamentos que você vai ficar em paz com você mesmo. Não é aceitar a sua limitação simplesmente, é aceitar que agora não dá para mexer nisso. Se você mexer, isso vai gerar frustração. Então, qual que é a proposta aqui? É você olhar os comportamentos que você precisa melhorar e pensar lucidamente sobre aqueles que você consegue eliminar, aqueles que você consegue reduzir, aqueles que você consegue atrasar, quer dizer, eu consigo mexer com ele em algum momento, mas não agora, então vou deixar em stand-by, e aqueles que eu não consigo mexer, se eu me propuser fazer isso agora, vai me gerar frustração. E é nisso que você vai se prender. E aí você vai executar planos de ação. O que são planos de ação? Planos de ação são atividades que você vai colocar para você mesmo, tarefinhas de dia a dia que você vai colocar por uma semana e você vai colocar com data e com hora que você vai fazer para alcançar esse objetivo. Então, o que você vai fazer com aqueles comportamentos que você consegue erradicar? Como é que você vai conseguir erradicar? O que você precisa fazer para erradicar? Aí você vai gerar planos de ação. Então, por exemplo, eu quero acordar cedo e eu acordo tarde, esse é um comportamento meu que me deixa mais ocioso, mais lerdo, por exemplo. Então, o que eu vou fazer especificamente em termos de plano de ação para que eu acorde mais cedo? E aí você vai gerar alguns planos de ação para conseguir esse objetivo. Por exemplo, eu vou dormir mais cedo toda noite, eu vou dormir 1h da manhã, eu vou antecipar e vou dormir meia-noite, eu vou dormir 11 horas. Ok? Presta atenção. O que pode te impedir a isso? De novo, o que eu estou fazendo? Me antecipando aquela demanda. Porque às vezes a gente se propõe a fazer alguma coisa e simplesmente não faz. E não faz por quê? Quando você para pensar no porquê você não fez, aí é mais fácil você bloquear aquele comportamento. De novo, o que eu acredito é em desenvolvimento. É você suar, é você sangrar, é fazer um esforço sobre o ano e diário, até que aquilo vire um hábito. Depois que vira o hábito é fácil, mas até virar hábito é difícil. Então não adianta a gente conversar sobre estipular metas para 2020 se você não mudar alguns comportamentos. Essa é a ideia desses 4 vídeos que a gente tem feito. E enxergar os comportamentos que eu preciso mudar, colocar no papel, entender aqueles que eu consigo erradicar, aqueles que eu só consigo reduzir, aqueles que eu vou mexer com ele mais para frente, que eu vou atrasar, e aqueles que eu não vou mexer agora para não me fazer frustrado, é muito importante. E aí trazer isso à lucidez. Então o que eu consigo erradicar? Eu consigo erradicar isso. Para eu erradicar eu tenho que fazer o quê? Aí você vai escrever esses planos de ação com data e hora. De novo, a gente tem uma maneira de se auto-sabotar que é maravilhosa. Se a gente usasse o nosso processo de auto-sabotagem para fazer aquilo que a gente busca, aquilo que a gente quer, as nossas metas todas seriam alcançadas. Nosso primeiro passo de auto-sabotagem é simplesmente nos colocar coisas para fazer, coisas que a gente sabe que são difíceis e fala, essa semana eu faço, esse mês eu faço, esse semestre eu faço, esse ano eu faço, e daí você procrastina e o negócio simplesmente não acontece. Então, se você não assume o compromisso com você mesmo, compromisso esse que tem que ser com dia e hora marcados, você não vai fazer. Coloque na sua cabeça o seguinte, a gente está falando de mudança de comportamento. Então, se você tem, por exemplo, 30 anos de idade, 35 anos de idade, isso quer dizer que você está há 35 anos de idade agindo sempre da mesma maneira com relação àquele comportamento. Você acha que você vai fazer assim e vai mudar de comportamento? Não vai. Então é um comportamento que você tem que sempre trazer à luz da consciência. É você entender que você precisa mudar aquilo, de novo, com planos de ação. Aproveita esse momento que você está sozinho consigo mesmo, com caneta e papel e anotando. Então, para eu erradicar esse comportamento, eu tenho que ter essa e estas ações. São os planos de ação. E você vai se comprometer com data e com hora. E daí você vai sim colocar na agenda. Você vai sim colocar reloginho para despertar. Você vai colocar aqueles bilhetinhos que eu tenho ali atrás de mim, ó, diversos, amarelinhos, os post-its, onde você tiver, você vai colocar que você tem que fazer aquilo, porque isso é mais fácil, ajuda você a entrar no automático.
Eu digo sempre o seguinte, quando você agenda uma consulta com um tutor, você não fala para ele, passa lá essa semana que eu dou uma olhada no seu gato para você. Você diz para ele, passa lá segunda-feira às 14h30 e aí eu atendo o gato para você. Por que cargas d'água, por que raios, quando a gente vai se propor a fazer alguma coisa pra gente, a gente fala dessa forma? Essa semana eu faço, daqui 15 dias eu faço, não tem problema, o mês que vem eu faço. É porque você não quer fazer. Então entender esse processo de como você se sabota simplesmente por não colocar na agenda o que você está se comprometendo consigo mesmo é o primeiro passo. Você vai fazer a mesma coisa com os comportamentos que você vai reduzir. Então a gente falou dos que você vai erradicar. Eu vou erradicar esse comportamento que eu sei que eu consigo, mas para erradicar esse comportamento eu preciso dessas 2, 3, 4 ações que eu vou fazer todo dia, tal hora, ou segunda, quarta e sexta e tal hora e etc. Aí agora você vai pensar nos comportamentos que você precisa reduzir para alcançar a sua meta em 2020. E vai fazer as mesmas coisas com esses comportamentos. Para eu reduzir, por exemplo, eu dei o exemplo do cigarro, eu fumo, não adianta eu falar agora que eu vou parar de fumar porque eu estou num estresse danado e eu não vou conseguir, mas eu reduzir eu consigo, beleza, vai reduzir para quantos por cento? Vou reduzir 50%, vou reduzir 40%, ok, é você com você mesmo, é o teu compromisso consigo mesmo. O que você tem que fazer para conseguir reduzir 40% do cigarro que você fuma por dia? Aí é você que vai colocar quais os planos de ação, o que você tem que fazer. Eu tenho que tomar mais água, eu tenho que caminhar, eu tenho que comer melhor, eu tenho que ficar menos estressado. E daí para ficar menos estressado eu vou ouvir tal música que me acalma. E daí você vai marcar lá, ouvir tal música segunda-feira às 14 horas. Enfim, com data e com hora para os planos de ação. Aí você vai pensar nos comportamentos que você vai atrasar. E daí não é simplesmente deixar para lá. Você vai atrasar, quer dizer o quê? Você sabe que mexer com esses comportamentos agora não vai ser produtivo, você não vai conseguir deixar de fazer pelo momento de vida que você está, enfim, pela situação emocional que você está vivendo. É você com você mesmo. É só você ser honesto com você mesmo. E não é atrasar para sempre. Eu vou revisitar esse comportamento, sei lá, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, e eu vou marcar isso na minha agenda para sempre me lembrar de quando eu vou voltar a repensar para poder mudar esse comportamento. E aqueles que você vai aceitar, que você sabe que fazem parte da sua essência, que não adianta você brigar com eles, aí você vai ficar em paz e você vai anotar isso em paz. Então eu espero ter ajudado vocês, eu tenho certeza absoluta que esse tipo de conduta ajuda muito. Eu tenho certeza porque eu faço isso, porque eu trabalho com isso e eu vejo pessoas se desenvolvendo muito com isso, se tornando melhores, alcançando resultados, mudando o comportamento, porque são pessoas que lutam consigo mesmas, são pessoas que buscam autoconhecimento, são pessoas que buscam autodesenvolvimento, porque querem ser melhores, como pessoas, como profissionais, como pais, como amigos, ou simplesmente pelo fato de estarem vivas e existirem, elas têm essa sede de ser melhor, de deixar o passado para trás e pensar daqui para frente. E qual a ideia de tudo isso? A ideia é aqui, a gente esteja construindo dentro da gente, então, uma estratégia sólida, sustentável, para que quando a gente estipular as nossas metas para 2020, que vai ser na nossa 4ª live, eu já tenha criado maneiras de mudar os meus comportamentos que vão me ajudar a alcançar essas metas em 2020, metas pessoais e metas profissionais. É nisso que eu acredito, porque é com isso que eu trabalho, é dessa forma que eu vejo pessoas melhorando, eu vejo pessoas ganhando mais financeiramente, eu vejo pessoas reatando relacionamentos, eu vejo pessoas se controlando mais, eu vejo pessoas mais saudáveis a partir desse processo, que não é um processo fácil, não adianta prometer uma vida extraordinária, uma vida super feliz, uma vida não sei o que, a partir de porque não é o que eu acredito. O que eu acredito é num esforço diário, sobre-humano, para conseguir mudar o meu comportamento, para conseguir alcançar a minha meta, sem deixar de olhar, obviamente, para aquilo que eu tenho de bom. Não se trata disso, eu estou dizendo só que para a gente conseguir
objetivos diferentes, a gente tem que mudar a forma de agir. E quando a gente treina o nosso cérebro, que a gente acredita, quando a gente cria estratégias sólidas, sustentáveis para isso, a coisa é possível. E vamos todo mundo junto. Vou repetir a frase que eu disse no primeiro vídeo a respeito de metas. Sozinho a gente vai mais rápido, em grupo a gente vai mais longe. Embora as metas sejam diferentes, a gente pode construir um grupo, a gente pode construir solidariedade para que as pessoas sejam capazes de se mostrar sem medo. Eu espero que vocês tenham feito esse exercício, eu espero que esse segundo desafio seja lançado e que vocês entrem junto comigo nessa, para que na segunda-feira que vem, no nosso terceiro vídeo sobre meta, a gente consiga ter caminhado um pouquinho mais, para a gente ir para o terceiro nível, para então no quarto a gente estabelecer as nossas metas e depois, mensalmente, a gente poder discutir sobre novas estratégias de como buscar novos resultados. O problema que a gente acaba deixando muito para lá é simplesmente que os resultados demoram. É a mesma coisa de academia. Eu quero perder peso, aí eu vou uma semana na academia e não acontece nada. Na segunda semana não acontece nada. Na terceira semana é capaz de eu estar até um pouquinho mais pesado porque aconteceu alguma coisa, daí a gente desiste. É assim quando eu quero ser uma pessoa mais paciente. Na primeira semana eu consigo melhorar, na segunda eu melhoro também, na terceira eu esqueço de que o ambiente mexe comigo e eu não criei estratégias para ser mais paciente. Eu simplesmente me propus a ser mais paciente. Eu não criei estratégias para ir na academia, eu simplesmente fui lá e me matriculei e eu acreditei que o fato de eu estar lá matriculado ia fazer com que eu fosse na academia. E não vai. Não vai porque eu não tenho o hábito, porque eu não gosto, porque não dá resultado rápido. Então quando você passa a pensar na questão de uma forma mais alicerçada, daí a gente assim tem mais facilidade para alcançar e encontrar essas metas. Enfim, era isso que eu tinha falado para vocês. Agora, mais uma vez eu vou pegar aqui aos comentários, se eu perdi alguma coisa. Acho que ninguém comentou nada hoje. Se vocês quiserem comentar agora, a gente fica mais um pouquinho conversando. Então, boa noite para as pessoas que eu não tinha dado boa noite. Bruna Pacheco, Vânia Mariana, Gianni Pontarolo, Hertel, tudo bem, Hertel? Fisiopet Marília, a Marine entrou atrasada, Gabriela, Yuri, enfim, todos vocês que entraram depois, o meu boa noite. Se vocês quiserem continuar conversando, Chelo, meu amigo de infância, seja bem-vindo, tenho te visto, Chelo, segunda live, Simone Fibra, enfim. Então tamo junto, é isso aí, espero que vocês estejam curtindo e aproveitando. Me ajudem a divulgar, quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube é Caleiso Rosa, vai lá, se inscreve, coloca o sininho que você vai receber as notificações por e-mail e chega na tela do seu celular quando eu postar vídeo novo, os vídeos de conteúdo. Enfim, então boa noite, bom descanso para vocês, fiquem com Deus. Beijo a todos, até segunda-feira, pontualmente às 21 horas, no terceiro vídeo sobre metas. Obrigado, gente, um abraço, bom descanso.